Bem-vindos, mozões e mozonas, para o segundo episódio do nosso podcast Na Frequência do Amor. Hoje, feliz demais de receber ela, Satya Kali, eu tava falando para as pessoas, já vou começar, tava falando para as pessoas que você é minha terapeuta tântrica, né? E aí depois eu fiquei pensando, alguém perguntou, mas qual a diferença entre terapeuta e massagista? Né? Eu falei, na verdade, eu acho que eu inventei isso. Então, até para começar, bem-vinda, Kali. Obrigada, querida. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas que vão assistir. E, enfim, fala um pouco de você. E aí já começa explicando isso pra gente posicionar o povo do que é, né? Assim, hoje não tem... Eu até fiquei pensando... que tema, né? Eu falei, que tema? Vou trazer a Kali, que tema que eu falo e tal. E aí no final tem tanta coisa, né, envolvida nesse assunto que eu falei, eu acho que não tem que... Nós vamos falando e sentir como flui das coisas que você traz das suas vivências em 15 anos, o quê? Bom, você já vai falar, mas... Enfim, né? Eu falei, vamos deixar fluir no papo. E acho que porque tem realmente tanta assunto legal e coisas boas, então vamos falando disso. Você traz um pouco, eu trago umas dúvidas que me mandaram aqui e tal, e a gente vai indo, tá bom? Okay. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, André. Obrigada, querido, mozão. Super feliz de estar aqui. Falei que começou a ficar um pouquinho engessado, depois eu soltando com as câmeras. Então, assim... Então, gratidão mesmo pelo convite, tá? Essa pergunta, né? Qual a diferença entre um massagista, um terapeuta tântrico? E eu vou incluir aqui um outro termo que eu considero que é o especialista em sexualidade, né? Que eu acho que tem... Para mim, eu sou formadora de profissionais nessa área, né? Já faz 16 anos agora para fazer que eu tô atuando nessa área. Nossa. Então, o que eu percebo? Que o massagista é aquela pessoa que vai fazer um curso de massagem ou uma formação que só tem massagem como grade, né? Como conteúdo formativo. E ele não tem bagagem, conhecimento, ou então não tem interesse, às vezes, no processo do corpo que pode surgir a partir de uma massagem. Então, a massagem, a gente tem um mercado muito... quente, né, no sentido de massagem tântrica, para o despertamento do corpo, para o multi-orgasmo, para a pessoa descobrir o seu próprio corpo. Então, eu acho assim, a massagem, ela é incrível, tá? Eu entrei no Tantra pela massagem. A massagem me curou de uma depressão, assim. Eu cheguei no Tantra com depressão. Isso é legal você falar. Cheguei no Tantra com depressão. Me lembro bem. Pós um relacionamento, término de um relacionamento amoroso, né? E foram as massagens que me salvaram naquele momento. Você não conhecia nada? Nunca não conhecia tinha... nada. E quem que te apresentou? Porque isso aí, então, foi o quê? Mais de 16 anos. Isso daí, foi, na realidade, eu conheci o Tantra em 98. Nossa. Então, eu conheci o Tantra em 98 e fui pela minha primeira experiência em 2000. Então, faz 22 anos que o Tantra faz parte, assim, oficialmente da minha vida, né? Mas só para concluir a diferença da massagem, eu já volto a falar, sim, tá? Sim. Então, pra você ver como já tem um monte de... Não, mas é verdade, né? Já tô com um monte de pergunta que já me veio, muita coisa tem. Então, o terapeuta, para mim, eu considero aquela pessoa que vai cuidar de um processo. Então, quando você tá passando na sua vida por um momento que você precisa lidar com a sexualidade de alguma forma, ou a expansão dela, o desenvolvimento, ou o tratamento, ou entender melhor o seu corpo, como você se relaciona, os seus traumas, seus bloqueios. Então, o terapeuta, para mim, ele trabalha muito na pessoa que ela vem buscar conhecer melhor a sua sexualidade, mas ela está em vulnerabilidade. E o especialista em sexualidade, ele vai te ajudar a desenvolver a sua sexualidade. Então, hoje eu considero essa terceira área de atuação, ou então esse terceiro tema, né, ou sei lá como a gente pode chamar, mas esse título, terceiro título como especialista em sexualidade, uma pessoa que vai ajudar casais, uma pessoa que vai ajudar qualquer pessoa no sentido de desenvolvimento e não de tratamento, tá? Porque a sexualidade não é só tratamento, ela é desenvolvimento, né? Ela é exploração, é despertamento, é você despertar seu corpo, é você ousar. Então, é isso. Eu acredito que a diferença entre um massagista e um terapeuta ou um especialista é o que ele vai entregar.
o massagista vai entregar a massagem, né? E os outros profissionais que têm mais conteúdo vão entregar mais coisas, né? Então até aproveitando, vou te cortar, né? Porque a gente acabei puxando essa coisa ela é minha terapeuta tântrica e ficou nisso. Mas antes, então, volta um pouco para você falar quem é Kali, né? No que você é formada, no que você fez, porque isso é importante e faz diferença exatamente nisso, né? Você é psicóloga, você é formada em psicologia, Eu sou formada certo? sou formada em psicologia. Eu estou cursando agora uma pós-graduação em neurociência. Que legal. Do comportamento, justamente para poder entender, né, essas questões mais profundamente. E sou terapeuta integrativa, não considero só uma terapeuta tântrica, porque eu trabalho muito também com a espiritualidade e o Tantra vai despertando a espiritualidade também. Isso é um processo que acontece naturalmente, porque você vai despertando o seu corpo pelo Tantra e você vai ficando mais sutil, vai acordando os corpos sutis. A espiritualidade vai chegar, não tem jeito. E eu não atuo com a psicologia tradicional, mas eu tenho formação em psicologia e adoro, acho muito importante a narrativa, a terapia falada, né? Então, eu trabalho com a psicoterapia tântrica, que é uma junção da terapia falada com a terapia corporal. Então, tem duas coisas que eu acho que é legal, até um pouco antes de tudo, que é uma dúvida, né? O que é massagem, antes do que é massagem tântrica ou terapeuta, tem a dúvida o que é o Tantra, né? Que às vezes muita gente chega, até para falar um pouco, como eu também te conheci, foi uns 5 anos atrás, sei lá. Eu não, né? O Macita te conheceu. Mas não foi por causa de terapia. Não lembro, não sei do que você chegou, não lembro. Não, eu cheguei indicado por um familiar até, e para conhecer, e participei do grupo durante muito tempo. Eram encontros semanais, toda quinta, né? Com meditação, vivências e tudo mais. Mas eu lembro que tinha muito essa dúvida até do o que é o Tantra, até lá de quem chegava, né? Tantra é o quê? É massagem? É sexo? Né? É putaria? Pra muita, né? Tem isso, né? Pra muita gente você fala Tantra é putaria. Pra muita gente que tem essa visão distorcida, porque ele foi muito divulgado de uma forma distorcida, e né? Depois eu quero lembrar aqui pra gente falar um pouco também como fazer o quanto se distorceu também a história da massagem tântrica de virar aquela coisa da prostituição disfarçada, né? Que a mulher não precisa nem mais transar, ela só, né? Como diziam até alguns amigos, essa é R$300 uma punheta, né? Então, desculpa a grosseria aqui, logo eu, não sou tão romântico. Mas enfim. Vamos lá, o que é o Tantra? Então, o que é o Tantra e... enfim, esse caminho, né? Conta um pouco mais. Olha, gente, o que eu vou responder hoje do que é o Tantra, eu não responderia há 15 anos atrás, porque eu não tinha a menor ideia. Eu falo que o Tantra deve ser um livro de umas 15 mil páginas, se a gente fosse pensar o que é o Tantra, né? Para mim, hoje, o Tantra, ele é a própria criação do universo. Ele é a energia criativa, ele é um portal. Para mim, ele é um portal, que quando você tem acesso a esse portal, ele é metafísico, você entra em transformação. Então, ele é uma via. Antes eu falava que ele era um caminho. Hoje eu falo que ele é um portal. Eu lembro. Acho que eu tava com isso na cabeça de falar de ser um caminho, que eu acho que eu já tinha ouvido... Pra mim, antes ele era um caminho de vida, estilo de vida. Hoje, pra mim, ele é um portal. Porque a hora que você adentra esse portal, tua vida muda. Porque você desconstrói muitas crenças, muitos tabus em relação à sexualidade, ao seu corpo, à entrega ao outro, a dar e receber... a tudo, né? A próprio princípio do seu poder de criação, de cocriação no universo. Então, assim, para mim o Tantra é um grande portal. O que a gente consegue fazer aqui, né, na nossa realidade cotidiana, é uma grande contribuição para a sexualidade humana. Então, eu falo que a gente tem várias dimensões de acesso ao Tantra. Então, o que nós temos hoje, no dia a dia, no consultório, nos cursos, que está disponível para as pessoas, é uma consciência muito mais expandida em relação ao amor, à entrega, à confiança, ao sexo, à própria sexualidade, ao próprio corpo. Então, nessa dimensão, o Tantra ele é um grande portal para a gente viver melhor. Com o nosso corpo, com o outro, nas relações, na nossa história. Agora, o Tantra, em outras dimensões, ele é uma grande transformação de visão de mundo. Você acaba enxergando o mundo e as pessoas de outra forma. Um exemplo que eu falo é a beleza, né? A gente tem uma ideia de padrão de beleza através do corpo.
A hora que a gente vai pro laboratório, né, dos tantras, Mahamudra, essas coisas, a gente começa a ver que tem pessoas que talvez fisicamente ela não atenda o teu desejo, o teu visual. Vou te cortar, achei ótimo que você falou isso, porque eu já lembrei era o primeiro ou o segundo dia que eu fui lá, né? Então, duas coisas que pra mim... Primeiro, a história de ficar nu, né? Assim, na frente de outras pessoas e tudo mais. Isso é uma libertação incrível. Era um negócio, bom, nem a pau, eu tenho vergonha, né? E de repente vira uma coisa tão natural, logo que não foi de cara, né? Vai aos poucos, mas depois chega numa hora que você, né? Não faz diferença, não faz né? a menor diferença. E essa história da coisa do físico, que eu em especial sempre senti que eu tinha muito, e aí no primeiro ou segundo dia, na hora que fez enfim, a divisão ali na escolha, né, de com quem ia fazer, eu caí com uma pessoa que era bem mais alta que eu, e na época ainda era grande, assim, né, grande. Não sei nem dizer se era gorda ou não era, mas era grande. Né? E aí, tanto é que na hora, no exercício, ela falou que era para entrar na posição Shiva Shakti, né, que é a posição com a mulher por cima, assim. O homem fica sentado, com as pernas cruzadas, e a mulher senta em cima, isso. né? E aí ela perguntou, mas tudo bem? Você aguenta? Eu falei, não, tudo bem. Aí ela, enfim, começamos a fazer o exercício, mas eu nunca imaginei que pudesse sentir qualquer coisa, né? E aí depois você mudava, e aí a gente deitava de lado, e ela me abraçava por trás. E aí tinha um exercício de toque, do toque sutil, era alguma coisa assim. E eu lembro que aí eu comecei a tremer. E a vibrar mesmo, né? Que acho que quando você entra em conexão, e foi um negócio forte, assim. Eu nunca tinha visto a pessoa na minha vida. Ela esteticamente não me atrairia na rua. No final, foi uma pessoa que depois criei uma baita conexão. É super amiga, virou uma amiga mesmo. E que até hoje falo, eventualmente, não encontro sempre, mas falo. Uhum. E então, assim, realmente, acho que essa já é a primeira que de cara, acho que muita gente deve, como você começa a desconstruir isso, né? E o Tantra, eu perceber falo. Outras coisas, a coisa da energia mesmo, Sim. de conexão. As conexões que a gente vive dentro dos eventos de Tantra, dos encontros de Tantra, né? Elas são tão transbordantes de confiança, de amor, que às vezes numa relação que a gente está vivendo ali 15 anos ou 20 anos, não tem o mesmo nível de acesso. Porque é outro lugar. Mas é um lugar, assim, de transbordar, assim. E é um negócio que você vai olhando para a pessoa que você nunca viu na vida e você vai entrando em sintonia com aquilo e a outra pessoa é sempre uma ferramenta para o nosso despertar. Então, o outro dentro do Tantra é sempre o portal que vai nos ajudar a nos perceber. Então, eu preciso do outro. Porque tem alguma coisa ali que, por algum motivo, você acaba caindo junto, que você vai aprender, né? Às vezes aprender ou às vezes perceber. Perceber a tua resistência, perceber a sua quantidade de entrega, o quanto está disponível, o quanto você não está disponível. Né? Perceber o quanto você tem capacidade de abrir o coração, ou quanto seu chakra sexual está ativado ou não está ativado, com quem que ele ativa. Tem uma coisa muito interessante que está me vindo para falar, que a maioria das pessoas conheceu a sexualidade pela pornografia. Porque é o que tem disponível até hoje, né? Para os adolescentes que estão começando essa iniciação sexual, é isso que tem disponível ainda, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas não têm a consciência que a sua libido, a sua energia sexual tem que ser gerada por nós mesmos. As pessoas, elas acham que tem que ter alguém que me desperta a libido e aí com essa pessoa eu consigo sentir alguma coisa. A pessoa não se responsabiliza por ela sentir por ela mesma. Então o Tantra, ele vai te convidar quanto de energia sexual você consegue gerar em você mesmo. Sem ser visual, sem ser olhar uma pornografia, sem ser ter uma mulher que te desperta. Então ele vai convidar a gente se responsabilizar pelo nosso orgasmo, pela nossa libido, pela nossa sexualidade. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa que gera energia sexual no meu corpo, porque se eu sou co-criadora de qualquer coisa que eu quiser. No meu tempo de moleque, né, a gente não tinha tanto acesso, né? Era era uma revista pornô de um amigo ou que um tio tinha, alguma coisa assim, um irmão mais velho.
que arrumava ou um vídeo, então era mais difícil, né? Nas locadoras, a gente ia pra locadora no fundo, só pra ficar tentando olhar a capa ali. A gente não podia alugar, porque era só maior de 18. Então era... E hoje em dia você abre a internet em qualquer lugar e simplesmente tem acesso a não só, né, sexo banal, mas assim, com coisas bizarras, né? De todos os tipos, né? E então, isso eu fico pensando, por exemplo, em relação aos meus filhos, né? O que tem de acesso né? Como controlar isso, eu tenho que controlar, né? É difícil. E aí... O que eu posso falar sobre isso é que, assim, eu escuto pessoas falar sobre sexualidade todos os dias, o dia todo, né? E tem muita gente que fala assim, eu nunca gostei de pornografia, eu sempre fui sensível. Eu sempre precisei de conexão. E tem gente que fala, eu sempre precisei de pornografia. Então, eu acho que a pornografia, ela é algo que tá aí, né? Que sempre vai estar. Mas que ela é uma passagem, ela é uma iniciação. Né? Então, acho que a gente tem que orientar, mas isso tem que ser livre também, né? Mas você sabe que aí, já me vindo aqui uma coisa que eu quero falar de você, porque eu já te conheço bem e sempre falo para as pessoas... e aí, para quem tá ouvindo e que não conhece nada ou que, né, que tem essa curiosidade e tal, acima de tudo, independente se vai ser a Kali, ou pesquise e procure, né, profissionais sérios, assim. E o seu trabalho, né, eu sempre falo para as pessoas, né, como quando eu frequentava e tudo mais, a Kali faz um trabalho muito sério, porque é difícil, né? Porque quando você mexe com sexo, com sexo, não posso nem dizer que é com sexo, porque eu nunca fiz sexo, a gente não faz isso lá, né? Esse trabalho com a sexualidade. Da sexualidade, né? Não é com sexo. Mas as pessoas confundem, ou misturam, ou se aproveitam. Então, assim, eu acho que você sempre teve uma condução super séria de realmente trazer isso para o mundo de uma forma séria e responsável. Né? Então, acho que as pessoas... queria dar essa dica assim, para as pessoas que se interessarem, né? Procurem, tomem cuidado com quem você vai Sim, atrás. Porque é um lugar, assim, delicado, porque tem alguns profissionais que se misturam, né? E uma coisa que é ética, assim, que eu sempre falo, gente, não tem nenhum tipo de interação entre o profissional e o cliente ou a cliente, né? Então, se isso está acontecendo, observa o que está realmente acontecendo nessa proposta, né? Porque o nosso mundo aqui do Tantra, da terapia, da massagem, da sexualidade, ele é um mundo que tem uma sombra muito grande, que é a sombra do poder, né? De quem quem é o terapeuta, quem é o especialista nessa área. E a sombra é da sedução, a sombra é do abuso, e isso a gente vê todos os dias também. Uhum. E muitas pessoas, principalmente mulheres, mas eu não vou falar que homem também não passa por isso, porque passa, não sabe nem o que está acontecendo. Faz parte do trabalho, isso faz parte, isso não faz parte. Então, às vezes as pessoas pagam uma consulta, eu já recebi algumas mulheres perguntando, o que eu vivi foi abuso ou o que eu vivi foi normal? Então, né? Deixa eu até aproveitar, porque uma das perguntas, acho que já estava meio nessa linha, assim, né? Quem que procura mais ajuda, né? Até para contar um pouco, né? Eu participava desse grupo e aí, num determinado momento, fiz algumas sessões individuais com você de terapia mesmo, por isso que eu falo que é minha terapeuta tântrica, né? Mas é uma terapia que depois você pode até falar um pouco, mas você usa o Enneagrama, que é, né, uma ferramenta para mapear a pessoa. De personalidade, comportamento, né? Exato. E depois tive 2 casais, pessoas próximas que estavam ali com questões, né? E aí, conversando, a gente direcionou, e eu sei que também fizeram um trabalho com você. Eu, inclusive, na época, tinha uma pessoa que também veio. Normalmente, a gente não foi junto, né? Fiz uma ou outra junto, mas foi mais individual dela também. Sim. Com você. E, então, assim, tem essa pergunta, né? Quem procura mais e o que você... pra você contar alguma história de...
dessas, assim, curiosas de quem te procurava, o que mais aparece, como é que é Olha, gente, a cura disso? Aparece todo mundo. Eu não tenho um público assim, só masculino, ou só feminino, ou só casais. Não tenho. Eu atendo bastante mulheres, atendo bastante homens e atendo bastante casais. Então, o que acontece? Por que as pessoas procuram? Acho que isso talvez seja mais interessante do que quem procura, né? Por que as pessoas procuram? Então, eu não atendo o nicho de multiorgasmo. Não porque eu não acho legal, nada disso. O que é o nicho? Agora até eu me Nicho de multiorgasmo. Eu É. falo que o Tantra ele tem alguns nichos no mercado, né? O neotantrismo, que é isso que a gente vive aqui. Então, multiorgasmo é um nicho muito grande. Tem muita procura do multiorgasmo, das que pessoas é o quê? quererem Mulher viver... querendo ter vários... Ou Mulheres querendo ter multiorgasmo, mulheres que foram reprimidas sexualmente e agora elas querem viver essa sexualidade. Homens que querem ter o orgasmo seco, que querem entender outras formas de prazer, intensificar o prazer, distribuir o prazer para o corpo todo. Eu não trabalho nesse, não é o meu nicho de mercado, não é o meu público. Não é há muito tempo já trabalhei com isso no começo. Mas não porque eu não quero, não é porque não aconteceu, tipo, não fluiu, né? Não é. Eu trabalho com a questão terapêutica. Então, eu trabalho com o despertar do corpo, destravar as pessoas, elas entenderem os bloqueios. Eu trabalho com bastante disfunção sexual, pessoas que têm problema com anorgasmia, disfunção erétil, às vezes falta de entrega, desconexão corpo e mente, pessoas são muito mentais e não conseguem sentir o corpo, ou não conseguem entregar sentimento, emoção. E casais é um público, é um negócio interessante, porque casais a gente tem os casais que buscam isso porque eles querem viver mais, eles querem sentir mais, eles querem se entrosar mais, eles já são bons amantes, são bons companheiros, mas eles querem algo a mais, algo que transcenda o que eles já sabem, né? Então isso é muito legal, tem bastante casal que busca isso, mas também tem os casais que têm grandes diferenças sexuais, por exemplo, como anatomia sexual, como um é mental e o outro é emocional. Então, o emocional exige uma afetividade. Anatomia sexual, só vou te interromper só para você detalhar um pouco melhor. Anatomia sexual, às vezes é a diferença de tamanho, por exemplo. É isso mesmo. É isso mesmo. Às vezes o homem, ele tem o órgão muito grande, machuca, a mulher tem dor. Ou então ele tem muito pequeno, a mulher é muito aberta, muito larga. Às vezes ela teve vários partos normais, que isso também, dependendo da força que foi feita. Eu tenho 4 filhos, né? Todos partos normais. Então teve um deles que ele era muito grande, 4,5 kg. Então eu perdi o tônus nessa musculatura interna. Então sou mais aberta, né? Por exemplo, nesse sentido de capacidade de fazer essa musculatura fechar. Então tem essas questões, né? Então... mas isso dá para resolver com pompoarismo, dá para resolver com massagem, né? Então, dá para resolver essas questões. E dá também para conhecer outras formas de se relacionar. Então, o Tantra ajuda muito nisso também. Né? E eu acho que no final das contas, eu acho que tem tanta essa coisa, talvez do controle mesmo religioso ou das crenças, que eu acho que no fundo, a maioria das pessoas sabe muito pouco, é a sensação que eu tenho. Você não acha ou não? Eu acho que as pessoas... Ou tá muito no... Não é de saber pouco, mas tá muito no raso, tá muito no... Eu acho que elas têm rápido, no imediato, no... Eu acho que elas têm, além de saber pouco da intimidade, eu acho que elas têm muita dificuldade de olhar para isso. Olha, a maioria das pessoas que eu atendo, elas não querem que ninguém saiba que elas fazem esse trabalho. Total. A maioria não tem pessoas na família que sabe. A maioria nem o próprio parceiro sabe, ou a própria parceira sabe. E é uma questão de vergonha de falar sobre isso. Então, eu acho que o grande tabu é a vergonha. Vergonha de olhar para isso. Ainda tem bastante. Né? Voltando a falar da dificuldade dos casais, acho que é isso. A anatomia, disfunções mesmo, mas principalmente a frequência sexual. Então, os casais, uns querem muito e o parceiro quer menos. Então, esse tempo, sabe, de frequência, assim, é uma coisa que eles buscam bastante também para alinhar isso. E aí falta a música do mozão, não é? Eu acho pra aquecer o clima. Eu acho que tava falando, não tem que ter isso. Falando pro mozão, né? Eu acho que falta,
pro casal que cai na rotina, falta separar um momento do casal. Falta separar o momento, falta separar o clima, falta separar a música, falta reconectar. Eu acho que isso ajudaria muito mesmo, que os casais conseguissem ter mais intimidade. As pessoas entram numa rotina maluca, né, e vão... Principalmente quando tem filhos, né? Ou então quando tá há muito tempo, a sexualidade deixou de ser um pilar importante. E a sexualidade é um pilar muito importante. Sim. Então, acho que com certeza. Uma música ao vivo, ou então uma música romântica, uma música do musão. Nós vamos aproveitar para lançar hoje ou não? O final de semana tântrico com mozão. Com mozão. Não, boa, Eu acho fazer que isso? É incrível, principalmente porque é reconectar, né? Reconectar tudo que é necessário. Você sabe que eu lembro, tem um amigo meu, o Leonardo, já estava num show do Maxwell, em Miami. E aí ele brinca, ele falava isso. Porque ele cantava umas músicas bem sexys e tal, assim, né? E depois ele falava, bom, a minha parte tá feita, agora é com vocês, né? Porque realmente tem isso mesmo, né? Você vai entrando numa frequência ali... Não, e a sexualidade vai ficando pobre, né? Às vezes é só sempre do mesmo jeito, não tem mais o carinho, não tem mais o beijo, tem que resgatar. E me fala uma coisa, as pessoas também confundem, né, o Tantra já começa, então é swing, Tantra é não sei o que lá. Fala um pouco disso. Mas não é? Que hoje em dia também, né, tem muita essa coisa do swing, e as coisas se confundem. Na minha, eu posso falar do que eu vivo ali, né, na minha realidade ali. O que eu posso dizer é o seguinte, o casal, a primeira coisa que ele vai buscar quando ele tá querendo inovar ou mudar um pouco a relação é o swing, porque é o que tem mais acesso, é o que tem mais informação também. E o swing, ele é muito claro, eu percebo que o Tantra é muito deturpado na informação. O swing não, a hora que você entra pra saber o que é swing, é sério, né? Tem regras, tá muito claro, tá muito estabelecido o que é, né? O Tantra não, ele é todo dúbio, ele é turvo. Você vai ver informações que as pessoas falam, cara, eu não vou viver isso, porque muitas informações que tem são informações deturpadas do que realmente é. Então, só que o swing é a primeira via de acesso, né? Normalmente os casais que buscam Tantra ou as pessoas já passaram pelo swing. Já passaram. Muitas pessoas já passaram. Só que o swing é um lugar do sexo. E o Tantra é o lugar da sexualidade. Então, isso é muito diferente. Porque o swing tá no fetiche, tá no sexo, tá na troca do desejo sexual mesmo, né? E o Tantra não. O Tantra, ele tá num lugar muito mais do ser como um todo. Das conexões. Eu acho que o swing tem uma coisa... de fantasia e numa frequência, assim, pelo menos minha sensação de ser numa frequência mais baixa, assim, não de ser um lugar... Eu não acho que, por exemplo, os encontros lá, né, das quintas-feiras, nossa, mas eu voltava para casa num estado, assim, né, e não tinha tido nada, né, de sexo, mas eu voltava para casa, eu chegava em casa... Eu botava... Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu tomava... Quando eu tinha os encontros, eu chegava em casa e tomava banho à luz de vela. Porque eu não queria acender luz, porque nada me... Você queria ficar naquela vibração, né? É que o swing... E eu não ficava acho... e era gostoso demais, assim, sabe? Tomava um... É isso. Eu não ia falar que ele eu não ia falar que ele é mais baixo, porque não acho que é uma questão de baixo ou alto. Eu acho que é uma questão de... Ele é mais pra fora. Aonde você vai trocar uma energia momentânea para fora. E ela é momentânea. E ela é só do chakra básico e chakra sexual. Os dois primeiros chakras. Ela fica nesse lugar do corpo e ela é momentânea e ela é para fora. O Tantra não. O Tantra, só para deixar claro, no Mahamudra Tantra, que é esse encontro semanal, ninguém faz sexo, não tem sexo, tá? Não há nem necessidade de você tirar roupa se você não quiser. Exato. A roupa é ela faz parte... Quando você tira a roupa, você fica mais entregue daquele papel que você é, né? Mas não há necessidade nenhuma disso. E cada um no seu limite e também não tem sexo, tá? O que tem sexo são os grupos de casal específicos de sexo tântrico, que é um desenvolvimento também para casais. Então, esse sim, mas não nos laboratórios de Mahamudra. Então,
E que as pessoas podem saber mais no seu perfil? Tem um perfil a gente tá, sim, no meu perfil no Instagram, satyakali.tantra. Tá. E aí, o Tantra não é que ele é mais alto, mas ele trabalha mais pra dentro. Então, você faz as trocas, você participa de tudo, você vivencia tudo, mas não tá só pra fora, ele tá pra dentro. Então, você começa a desenvolver dentro de você a energia, o seu corpo, a sensação, a sensibilidade, tem um foco para dentro, né? Então, acho que isso expande mais e fica com aquela sensação no corpo. E ela traz consciência. A gente trabalha muito na consciência do corpo mesmo. E não trabalha no fetiche. Nossa linha não é fetiche. Não tá pra fora. Ela tá pra dentro. Acho que é essa a diferença. E tem lugares, com certeza, que tem ambientes que são mais pesados, que as pessoas estão, sei lá, usando drogas, muita bebida. E aí vai deixar o clima energético mais pesado, né? No nosso caso, não tem nada disso. É mantra, é meia luz, né? A gente está trabalhando com um lugar de... Às vezes é sensual, às vezes não é sensual, às vezes ele é energético. Trabalhamos bastante com a Kundalini, então o corpo vibra muito, né? Você vai despertando os corpos sutis. Convido a quem está ouvindo... a realmente ir conhecer. Tem algumas... Quando você começa o trabalho, obviamente, não tem, mas um pouco antes, né? São trabalhos do quê? De 8 semanas, normalmente? Ele é um laboratório temático, são 8 encontros cada tema. E aí, mas antes disso, normalmente você faz 1 ou 2 aulas, encontros abertos, experimentais. Então, assim, quem tem curiosidade, entra lá no perfil, pergunta quando Dia tem... 10 de novembro vai começar uma aula aberta agora, do extrasensorial. Mahamudra sensorial. O que é o extrasensorial? É você perceber além do que você percebe hoje, né? É você perceber mais. Então, é sempre despertar, assim, pra você sentir. O Tantra é libertador, ele vai desconstruir todas as suas crenças, você vai aos poucos percebendo que tudo isso que você carrega é peso demais, você pode se libertar disso, né? É muito legal. Eu quero... Tem duas... Uma que até é uma pergunta também, quero aproveitar e fazer, mas tudo coisas que foram comigo, né? Primeiro... Vou nessa antes, né? Que foi quando eu comecei a entender a história da força da energia mesmo, né? E tem alguns amigos ou pessoal que não tá, né? Quando você fala, já tive situações de, depois disso, de sair com mulheres, uma mulher que era maravilhosa e não teve a conexão. Não teve a conexão. E aí contando, né, os meus butos e tal, e aí... Cara, era muito, eu achava, sempre tive e tal, e de repente... E não tem um quê de ansiedade, mas eu sei que não foi só isso. Porque depois eu passei meio mal, eu fiquei meio destemperado. Foi uma coisa maluca. E ao mesmo tempo, eu percebi, eu teve um dos encontros que você separou, aí você colocou homem para um lado, mulher para o outro, e a gente deitava, né? E aí os homens formando assim, só encostado o pé um do lado do outro, então a pessoa estava deitada aqui do lado, não encostava nada, né? E aí eu olhando para cima e aí entrava um mantra e tinha um movimento de levantar o quadril. Sim. E eu lembro que eu nossa, assim, entrou, eu senti mesmo que foi uma conexão de energia ali juntando. É que ali é ativação, né? Era um movimento de ativação. E o mais legal é que um corpo ativa o outro corpo. Então, se você começa a ativar o teu corpo e você tem uma parceira ou um parceiro que não está participando, mas está em casa, se essa pessoa for aberta, você é capaz de ativar aquela pessoa. Por isso que eu falo que as pessoas são portais. Porque uma pessoa pode ativar a outra pessoa, né? E o Tantra é isso, é o lance da energia. Sexo feminino ou masculino, né? E não tem nada a ver isso com sexo, né? Independente. Né? Então, nossa, mozão, você é gay? Não, eu não sou. Né? Até falaria, né? Não tem a ver com sexo, mas tem a ver com corpos despertos. Corpos despertos. Então, se um cara que tem uma Kundalini ativada te abraçar, que você tá despertando a sua, já tem ativação, vocês dois vão vibrar. Não é tesão, é vibração, né? E a outra, e essa talvez, até podia ter te feito antes essa pergunta, não aqui, até antes, mas quando eu procurei a primeira vez, né, a massagem tântrica, e eu fui fazer, talvez por não saber, ou talvez até por estar
sei lá, limpei mesmo o pensamento e fui entregue. Eu tive orgasmo seco, eu tive 2 vezes. As 2 primeiras vezes, assim, que eu fui. Né? E realmente foi quando mexeu comigo muito. Porque o homem, a gente nunca acha, né? O homem ele não sabe que ele tá pode ter um orgasmo, que vários orgasmos, né? Desvinculado da ejaculação, Sim. né? Eu senti isso e é muito louco. Mas depois eu nunca mais tive. Que você... Por favor, Satyagara, me ajuda. Você deu um toque aí, tipo, estabilizou o propósito, mas isso aí é tranquilo. Mas perdemos muita coisa? Não. Pode falar? Oi. Melhorou? Voltou? Vou tentar não mexer. A pergunta era sobre orgasmo seco. Por que não Isso. aconteceu das outras vezes? Bom, por que não aconteceu das outras vezes? Não tem uma resposta exata por que não aconteceu das outras vezes. Mas, muitas vezes, a tendência, na real, é assim. Conforme o corpo vai despertando, é sempre ter orgasmos secos. Então, uma coisa que eu falo, eu sempre dou exemplo. Imagina uma panela com água fervendo no fogo. A água tá vazia, a água tá fria e o fogo tá ali. O fogo é sua energia Kundalini e a água é você, seu corpo, frio ainda, né? Então, conforme aquela fogo vai aquecendo, aquela água, ela vai esquentando. Só que ela precisa de uma concentração de fogo, uma concentração de energia. Aí depois ela vai começar a borbulhar, vai chegar numa temperatura que ela vai ferver. Então, se a pessoa chega fria a primeira vez, ainda ela não tem uma energia concentrada e ela parou de fazer, não tem uma constância, ela vai esfriar de novo. Porque se você desligar aquele fogo, a água vai esfriar de novo. Então, me parece que a primeira vez que você veio, você estava com uma energia concentrada, porque era a primeira e segunda vez. Mas se você não deu sequência, pode ser que a energia baixou. Sabe que teve... E aí eu fico pensando, né? Porque teve um lance... Ou não teve que conexão, eu tava né? de olho tapado. Essas 2 vezes que eu tive, ela tapava o olho, então eu não via. Então, o olho, né, o olhar, ele é o controle da mente. A hora que a gente tira o olho, a gente tira o controle da mente. Você fica mais entregue na experiência. Então, se você tem tendência a ser mental e controlador, já de olhos abertos, você vai ficar mais concentrado na mente, no que você está vendo, do que no corpo. E aí vai diminuir a sua experiência. Então, para as pessoas que são mais mentais, mais controladoras, é legal usar a venda para que ela consiga se entregar mais e sentir mais. Mas a tendência não é diminuir, a tendência é evoluir o processo. Para um despertamento de Kundalini, de orgasmos secos, de orgasmos múltiplos, tanto para o homem quanto para a mulher, eu só atendo pacotes, né? Eu não trabalho com sessão avulsa. Não acredito que a sessão avulsa vá fazer alguma coisa importante, assim, de diferença na vida da pessoa, né? Então, eu sempre sugiro sessões semanais, porque a gente vai fazer um crescente, vai fazer essa água realmente ferver. Uma vez que a água ferveu, nunca mais ela deixa de ser fervida. Ou seja, uma vez que você ferveu, você pode ficar 5 anos sem aparecer no Tantra. Quando você voltar ou não voltar, o seu corpo vai estar sempre acordado. Pronto. Sempre acordado. Então, o orgasmo seco é essa energia sexual que ela ocupa o corpo todo. Então, você sente prazer em todos os lugares do seu corpo. O que isso beneficia, por exemplo, numa relação sexual, na vida da pessoa depois? Ela consegue ter o sexo, a relação normal, com mais entrega, com mais presença, e quando termina aquele orgasmo que ela terminou, dura mais 20 minutos, mais 15 minutos, porque ele fica percorrendo no corpo. O sexo normal, o orgasmo dura 2 minutos. Você vira e quer dormir, Às né? vezes 2 minutos, nem isso, às vezes 1 minuto. Né? E você perde energia no sexo normal. O que você não perde no Tantra, né? Total. Isso No é uma das Tantra, não. coisas que Com eu percebo. o Tantra, não é no Tantra, né? E o que você acha que é a barreira? Porque eu fico pensando aqui, né? Eu vejo que, às vezes, acho que muito homem procura pensando que é putaria, talvez, ou não sei se é aí é uma pergunta mesmo, né? Não quero generalizar. E acho que qual que você acha que é a barreira das mulheres, né? Falta de informação deturpada, eu acho. As mulheres, eu atendo muitas mulheres, mas eu atendo muito por indicação. O meu público é tudo indicação, né? Já faz bastante tempo que eu estou no mercado e eu tenho
as pessoas me conhecem como um trabalho sério, né? Então, a maioria das pessoas que chegam é tudo indicação. Mas eu acho que as pessoas têm medo, porque quando elas procuram, né, informação sobre Tantra na internet, é tudo muito deturpado. Agora, homens procuram pra sacanagem? Acho que tem bastante homem que procura pra sacanagem, mas tem muito homem que procura porque quer olhar pra sexualidade mesmo, sabe? Tem muito homem que procura e já fala assim, eu não quero sexo, tá? Eu quero uma coisa mais séria. É. Tem vários homens que... Até eu tenho uma história que eu sempre me emociono com ela, que é um homem que uma vez ele me procurou e no telefone ele perguntou como que... Eu fazia massagem naquela época, não tinha outras ferramentas, foi bem no meu começo. Ele falou assim pra mim, você faz massagem com toque genital? Essa massagem tem toque genital? Eu falei, olha, tem massagem que tem massagem que não tem. Ele falou, mas eu preciso tirar a cueca? Aí eu falei, se você for querer a genital, sim, porque não tem como fazer massagem genital sem cueca, né? E deixando claro, gente, que a massagem genital que a gente trabalha, ela não tem masturbação, ela não é masturbatória. Aí eu não entendi direito, daí ele marcou. Aí quando ele chegou, ele falou assim, você pode não pôr a mão no meu genital, por favor? Eu falei, posso, né? E aí eu perguntei, você quer conversar alguma coisa? Ele falou, não, super tímido. E aí ele deitou, tirou a cueca, mas ele deitou e daí ele falou assim, eu só quero sentir o toque, eu não quero mais nada. Eu preciso sentir alguma coisa no meu corpo, eu preciso que alguém toque em mim. E aí eu só fiz o toque sutil. Ele chorou muito. Quando terminou, ele sentou na cadeira e falou assim, eu acabei de casar, faz 6 meses, e quando fez 1 mês que eu tava casada, eu descobri que a minha esposa tá com câncer. E é um câncer muito sério. Então, eu já estou há muitos meses sem um toque. Então, lá no meu começo, ele criou uma massagem porque ele precisava de um toque. E um toque... E qualquer coisa além disso, ele talvez sentisse que estava traindo ela, né? Nossa, então, as pessoas... E ele deixou muito claro, eu não quero sexual, não quero nada. Então, assim, tem muita gente que vem, que já sabe que o Tantra é um lugar de conexão. Tem muita gente. Acho que tem público para tudo, né? Mas tem muita gente. E, claro, depende também muito do que tem de oferta, né? Assim, eu já sou muito clara no telefone, né? Mas existe, sim, uma confusão, né, do Tantra e da prostituição, né? Não tenho nenhum julgamento em relação à prostituição, nada disso. Eu só acho que precisa ser mais claro essas coisas, né? E cada vez mais o papel do profissional, né, do terapeuta tântrico é desmistificar isso. Então, o Tantra, pra mim, ele é um caminho da sua verdade. Se você quer só... A gente fala assim, né? Você pode tirar o que você quiser. Você pode não tirar nada. Você pode falar, eu não quero tirar, eu não consigo. Eu só quero falar sobre a minha sexualidade. Né? Eu guardei um negócio, eu tava quase esquecendo aqui. Mas quando você fala... a massagem genital não é masturbatória. O que você quer dizer com isso? Não, é porque a pessoa não chega a ejacular... Ou não tem um orgasmo? Ou por que... Bom, pra quem não conhece a massagem tântrica, eu não sei se as pessoas conhecem ou não, mas a gente tem pelo menos 4 tipos de massagem, né? A massagem sutil, que é pra despertar o corpo, pro corpo fazer novos caminhos neurais, sobre o toque, sobre o receber, sobre o dar, bem sobre o prazer, que é só isso daqui, mas isso daqui faz muita coisa. Então, essa massagem não tem nenhum tipo de toque genital. Isso daqui, eu vou só explicar isso daqui, porque como é Isso podcast, é tipo, a ponta do dedo passando pela... Não, tem no YouTube, mas um pra quem tá ouvindo só com as pontas dos dedos. É a ponta do dedo passando pela pele e aí vai passando pelo corpo inteiro, né? Então, esse toque ele vai desperta... fazendo com que o nosso sistema nervoso central e periférico comece a fazer um novo caminho neural, uma nova informação. E aí a gente vai percebendo o prazer desvinculado do prazer sexual, do genital, sexo né? genital, tá? Então essa é a primeira massagem. Aí eu desenvolvi uma segunda que eu chamei de bioenergética, que é a massagem onde a gente vai fazer com creme. E ela é uma massagem para trazer a libido para o corpo. Também não tem toque genital. E aí nós temos as genitais, né? Que tem esse toque sutil e depois um toque genital. Tanto masculino quanto feminino. Esses toques genitais, eles são manobras completamente diferentes do que uma masturbação.
E a ideia é que não seja igual, justamente para o seu corpo poder fazer Desvincular. um novo caminho neural disso daí, né? Então, as duas massagens, a Lingam e a Yoni, que são as massagens genitais. A Lingam é no homem, que é o nome do Lingam, órgão sexual masculino. Lingam é no homem, é o nome que foi dado ao pênis, né? Que significa coluna de sustentação. Esse nome Lingam é em sânscrito. E Yoni é o nome que foi dado, né? O órgão genital feminino, a vagina, em sânscrito também, que significa portal da vida. Então, essas duas manobras da Lingam e da Yoni, a massagem sutil, elas foram desenvolvidas para nós, né, pelo Deva Nishok. Então, isso tem que deixar muito claro que foi ele que trouxe para nós, né? Claro Quem que é? Vamos só para... Tô o fazendo o Deva papel aqui de Nishok. explicar. Porque Deva Nishok, Kali ele sabe tudo, ela vai falando, mas o povo não tem nem menor ideia que é tanto, imagina. Ele é o criador desse método do Metamorfose, Instituto Metamorfose. Eu não... Que é um dos maiores, né? Acho que tinha dos tinham maiores. dois, né? Tinha... conhecido, assim, né? O Nishok é o maior, né, que tem no Brasil. Depois dele, tinha o Sananda, depois tinha o Ananda Prem, né, que ainda tem. E, enfim, mas eu não trabalho com a técnica do Deva Nishok, porque ela é multiorgástica, e eu não trabalho com a técnica multiorgástica. Então, eu já desenvolvi outras técnicas, mas ele trouxe a base. Então, lá no começo veio dele, né? Eu desenvolvi hoje a Flor das Águas, que é uma massagem genital feminina, extremamente sutil, delicada, para a mulher não ter aquela ideia, o corpo da mulher não reconhecer como um toque sexual, né? Então, mas ela não é masturbatória. Até porque deve ter muita mulher que eu acho que não procura, porque deve falar, não consegue, não faria com homem, porque não se sentiria à vontade. E ao mesmo tempo, talvez, mais mulher de se sentir... Tem tudo isso, né? Quando uma mulher vai receber uma massagem, às vezes ela fala assim, como que eu vou deixar outra mulher me tocar? Aí ela pergunta, como que eu vou deixar alguém que não é o meu marido me tocar? Né? Às vezes o homem também tem isso. Ele fala, como que uma outra mulher vai tocar em mim? Então eu tô traindo a minha esposa? Então, também tem tudo isso. Então, assim, olha quanta desconstrução pra pessoa chegar. E deixando claro que Tantra não é, isso é muito importante, massagem, tá? Não é, nunca foi, nunca vai ser. E nem Neo-Tantra, tá? Massagem é uma ferramenta de despertamento do corpo, aonde a gente começa a acordar o corpo e falar, existem outras coisas sem ser aquele sexo que você aprendeu. Mas Tantra não é massagem, isso tem que deixar muito claro. Tá. Eu sei que assim, passa muito rápido, né? Já vamos chegando ao final. Quanto tempo tem? Uns 10 minutos. Então, assim, primeiro, né? Queria, antes de tudo, agradecer demais você ter vindo. Dizer que eu sou... A gente virou amigo. Posso falar que você é meu amigo? Claro que pode falar. Não, porque eu gosto muito mesmo de você e do trabalho que você faz. Às vezes, né, teve pandemia, a gente ia afastar, mas quando dá eu vou e tal, mas sempre indico. Então, fiquei muito feliz de você ter vindo, a gente poder falar isso, porque, por incrível que pareça, né, ainda é, nós estamos em 2022 e ainda é um assunto... Ainda é um assunto tabu, né? né? Você fala, como é que pode, cara, as pessoas, né, ainda serem tão presas, né? Assim, eu lembro quando você me indicou o Amar e Ser Livre, que eu sempre falei no primeiro episódio. Amar e Ser Livre é um livro do Prem Baba. O Amar e Ser Livre do Prem Baba. E eu lembro que eu tava lendo na piscina do prédio, e é um prédio que tem muito casal, família e tal, né? E aí as esposas falavam assim, mas Cita, não, você com esse livro aí não vem pro perto do meu marido. Então mas é aquela brincadeira que você vê que tem um fundo de verdade, né? assim, né? Imagina, com o livro, Amar e Ser Livre, só de pensar nisso, é muito maluco, né? Sim. Então, assim, eu acho que espero, né? E aí até já coloco aqui que as pessoas escutem esse podcast, que sirva realmente como um informativo, que naqueles que já estão no caminho que realmente despertem, né, e procurem profissionais sérios. Sim. Como a Kali, procure, pergunte, né, se está na dúvida, né, de quem é. Mas tem uma pessoa aqui, eu não sou de São Paulo, ou, né, eu sou de tal lugar, tem uma pessoa aqui que eu ouvi falar. Vai atrás, procura, tenta ver, né, se tem alguém em comum, enfim,
para você saber e realmente, porque isso é realmente muito sério, né? Sim, Tem que com ter certeza. responsabilidade. Mas então, de novo, te agradecer, de deixar aberto aqui para quem escutou e assistiu, se tiver dúvidas ou tema, manda direto para você também, Sim. ou pra gente sugerindo novos temas, né? Agora a gente vai, agora no final, vamos pensar, vamos falar que tema nós vamos usar para dar o nome, né? Se é que é possível, mas acho que até conseguiremos, né? Enfim, é isso. Obrigado. Eu queria Mas te antes de, só quis terminar antes porque a gente ainda tem um tempinho, mas para você poder Eu falar. queria lembrar que Tantra a gente trabalha intimidade. E teve um módulo que você participou que a gente fez assim, cada um tinha que apresentar a música que tinha marcado. Você lembra? Eu queria trazer o piano hoje, porque uma das coisas que me falaram foi, eu senti falta de música, então talvez para os próximos eu traga. Mas eu queria fazer porque eu ia tocar essa música para você. Mas conta você. Então, intimidade, gente, não é só sexo, intimidade é o que move, né? E aí eu quis que cada um trouxesse a música que mexia, né, nessa questão da sexualidade. E a minha foi Mordida de amor do Mordida Yahoo. de Amor do Yahoo. Quando faz amor, se olha no espelho. E aí eu lembro que o André também trouxe essa música aí e pra gente, o Maci. E aí o mozão cantando essa música pros casais, né, no O Nadan retiro. Tansen, né? Porque eu tenho meu nome. Nadan Tansen, é um músico místico do Oriente, é isso? Eu não lembro. É o mais fino e puro som. Místico, tem uma coisa de místico. É Não lembro. É bonito. É bonito. É bonito. Foi meu nome. No seu Sânias, né? O nome espiritual. É. Então, intimidade também é música. E a música, ela abre os portais, né? Então, Sim. só pra lembrar que teve um módulo que a gente trabalhou bastante isso. Foi muito legal. Eu acho Eu vou que é querer isso, nós voltar temos aqui só pra você tocar essa música pra mim no piano. Combinado, fechado. Você tem mais alguma coisa assim, falar dos próximos cursos ou enfim, Nós vamos do trabalho? já que o nosso assunto é sexualidade, então assim, uma aula aberta para o Mahamudra Tantra, despertar sensorial, extrasensorial, dia 10 de novembro, uma quinta-feira, tá? Só que é necessário avisar com antecedência que você tá indo. Então, aí eu não sei como é que vai se fazer, mas pode ser no satyakali.tantra ou entrar em contato com o mozão. E também nós estamos com um grupo de sexo tântrico para casais, tá? Que vai ser na semana que vem, no feriado, dia 2. São 4 quartas-feiras, começa no dia 2 de novembro. Tá. E aliás, eu tava aqui esquecendo. Nós temos aqui, tem tudo a ver com o tema. Deixa eu só olhar direitinho aqui para não... Mas eu tenho aqui uma parceria com a minha querida amiga Cris Prado, que tem a loja ourlittlesecret.com.br. Nós vamos botar escrito aí de alguma forma. Mas enfim, ourlittlesecret.com.br é uma loja, um sex shop online com várias coisas, e ela ofereceu aqui um cupom de 50% de desconto. Então o cupom é mozão, só que sem o tio, mozal, pro óleo de massagem Feitiços. Maravilhoso. Então, ó, você já fecha ali a coisa. Não é? E aqui já abrimos, né, meu querido Aaron, producer, um caminho para quem quiser aqui divulgar. Nós vamos ter uma parceria com a Winnet, que é um clube de vinho do Deco Rossi, meu amigo. Também vamos ter novidades para os próximos, que eu gosto de tomar um vinhozinho, né, bater um papo. Então é isso. Então, Mozal no Our Little Secret, com 50% de desconto nos óleos de massagem. Então, compra o óleo, faz o curso, compra o óleo. Exatamente. Quero agradecer. Óleo, né? Quero agradecer a você, quero agradecer a equipe, a oportunidade. Foi um prazer enorme. Obrigado. É um tema que eu amo, que mudou minha vida, que muda a vida de muita gente, né? Exato. Que esse podcast também some aí para realmente expandir isso, né? Que as pessoas precisam. Todo mundo precisa, né? A cura sexual é a cura da liberdade, da espontaneidade. A gente precisa muito. É isso. Obrigado, Muito Kali. obrigada, adorei. Beijo. Nossa, passar muito rápido, né? Ai, gente, parece que faz 10 minutos.